Você já pensou em ter um i9 10ª geração, placa-mãe top da Gigabyte, memórias em Dual Channel somando aí 16 GB e também discos SSD no Hackintosh por menos de R$4.000? Pois é, isso é completamente possível. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Um inscrito aqui do canal chamado Yuri Hartmann, ele me procurou para fazer a criação da EFI para o setup dele, pois ele tinha adquirido todas as peças aí praticamente dentro da plataforma do AliExpress, o tão famoso queridinho aí da galera que traz inúmeras peças, inúmeros componentes eletrônicos e também o nosso famigerado Hackintosh direto lá da China com preços muito atrativos. Então nesse vídeo eu trago para vocês aí um review um pouco mais técnico, assim como a própria EFI prontinha para ser utilizada para vocês, caso você tenha aí o mesmo Hackintosh, o mesmo setup, né, descrito aqui nesse vídeo. Caso você queira montar aí um setup semelhante, também eu vou deixar na descrição ou até mesmo nos detalhes do repositório da EFI todos os links na qual o próprio inscrito me passou, onde ele fez aí a aquisição de todas as peças e tudo mais. Então bora pro vídeo, vamos conferir como que ficou esse material e bom hack a todos. Então vamos aí aos detalhes aí desse Hackintosh que ficou redondinho. No About This Mac, então ele foi instalado aí o Big Sur 11.6, a última versão, né, do Big Sur disponível até o momento. A SMBIOS utilizada foi a do iMac 2020, que no caso é o iMac 20,2, por conta de ser um processador i9. Aqui está aparecendo como desconhecido por ser um processador aí da série de engenharia, mas ele funcionou aí perfeitamente. A quantia de memória que está colocada nessa máquina e configurada são dois pentes de 8 GB da marca Juhor, são DDR4 aí de frequência de 2666. Aqui eles estão operando no caso em Dual Channel, que é o mais recomendado aí para não ter aí uma perda de desempenho do processador, principalmente em tarefas aí de multicore. Aqui nos gráficos, então, esse Hackintosh está utilizando somente a placa gráfica integrada do processador, que é uma UHD 630, tem até 1,5 GB aí de memória dedicada para ela como VRAM. Além disso, aqui na parte de memória, então aparecem os dois slots, né, configurados, então são dois módulos aí de 8 GB, ativando assim, né, no caso, né, o Dual Channel, que é o mais recomendado. Na parte de monitores, então aqui ele detectou o monitor corretamente, o monitor de 34 polegadas. E aqui na parte de storage, então está sendo utilizado um SSD do tipo NVMe de 256 da Kingspec. Todos esses detalhes eu vou deixar também numa lista ali, na qual o próprio inscrito me mandou aqui, que é o Yuri Hartmann. Ele deixou toda a lista e os links para compartilhar com vocês. E nos testes de memória, então a gente pode ver que com essa frequência de 2666, ele atingiu uma média aí tanto de escrita quanto de leitura, uma base de 30 a 32 GB por segundo. Apenas como parâmetro aí para fazer uma comparação, aqui no Hackintosh que eu tenho, que são memórias que estão configuradas com 3.400 MHz, quase aí, né, 1 GHz a mais, esses valores aqui acabam saltando para quase 50 GB por segundo. Às vezes é um ganho aí bem considerável se você puder, né, enfim, fazer um upgrade para uma memória aí com pelo menos 3.200, 3.400 MHz. Esse aqui é um teste que foi feito com o Blackmagic, o Raw Speed Test. Aqui ele faz testes de renderização do 8K dentro da CPU. Então a gente consegue ver que ele consegue fazer uma média de 37 FPS. E aqui no 8K Metal é utilizando a GPU integrada. Como nesse caso a GPU integrada ela é bem inferior a uma GPU aí dedicada, então ela teve uma performance bastante penalizada e até mesmo inferior do que renderizar utilizando o próprio CPU, mantendo aí uma média de 13 FPS. Aqui é o teste de leitura e escrita de disco, então no caso, né, do NVMe que está instalado nessa máquina, que é o Kingspec. Ele tem uma taxa aí definida como escrita na ordem de 900 megas aí por segundo mais ou menos, atingindo quase, né, 1 GB por segundo, e as taxas de leitura está na ordem aí de mais ou menos 1.600 megas, né, ou 1,6 GB por segundo. São taxas relativamente boas para um SSD. Lembrando que é um SSD da marca Kingspec e ele é chinês. Então, assim, é um dos SSDs mais baratos que tem pra gente adquirir. E considerando que ele traz pra gente esse desempenho aqui, e um desempenho até mesmo muito bom para o valor que tem, né, esses SSDs aí no mercado. Outro teste aqui, que inclusive ele aparece como Pre-Release Hardware Blocked, é porque a gente tentou rodar os testes do Geekbench e como o processador era do tipo ES, ou seja, é uma sample de engenharia. Além disso, também aconteceria com samples de QS de qualidade para testes finais de qualidade. O Geekbench ele não deixa submeter os resultados aí para a base de dados deles por motivos óbvios, né? Porque são aí processadores
processadores, entre aspas, confidenciais. Porém, a gente utilizou aqui o Geekbench licenciado, eu tenho a licença dele para fazer a utilização. Ele mostra os detalhes aqui, tanto da SMBIOS que eu estou utilizando, que eu tinha falado ali anteriormente, com a iMac 20,2. Aqui é a versão, né, do nosso sistema operacional. E notem que o processador ele é detectado como CPU 0000, justamente por ser aí uma sample de engenharia. Ao executar os testes de CPU, ele ficou aqui nessa ordem de resultado, fazendo aí uma média de 1.150 pontos para single core, que é uma média bastante boa, enfim, bem considerável. E para multicore fez uma pontuação de 8.500 pontos. Caso a gente quisesse melhorar essa pontuação aqui, consequentemente melhorar o nosso desempenho no dia a dia, nas tarefas que a gente utiliza aqui nesse Hackintosh, a gente pode tentar fazer o upgrade das memórias, elevando ali a quantia de megahertz que ela tem. Então, nesse exemplo aqui que está configurado com 266, se a gente fizesse um upgrade para as memórias de 3.200, 3.000 MHz, essa pontuação aqui ela deve subir relativamente até mesmo bastante. Esses 8.500 do multicore deve pular ali para algo próximo de 10.500 pontos, e o single core ele deve beirar os 1.300 pontos com uma memória de 3.200 MHz. Aqui os detalhes do device, também dentro do próprio Geekbench. Então ele mostra mais alguns detalhes, só que realmente por ser um CPU de engenharia, ele marca aí para nós como tudo 0000. Aqui ele traz as informações de cache, tanto de cache L1, L2 e L3, que são justamente os caches que existem dentro de um 10900. Então, apesar de ele ser engenharia, ele é um processador aí que não é capado, não é nada, ele funciona perfeitamente, tanto no Hackintosh quanto como se fosse uma máquina Windows. A gente não teria problemas. Aqui a parte de gráficos, então ele mostra apenas os detalhes da placa gráfica integrada, porque é justamente a única GPU que existe nessa máquina aqui, que no caso, né, é a UHD 630. Os resultados dela em metal, é justamente uma API própria aqui da Apple, pontuou aí uma média de 4.300 pontos. Isso aqui, se fosse relativamente uma placa dedicada, ela tende a ser bem maior. Se a gente pegar, por exemplo, uma RX 580 de 8 GB e marcar qualquer, por exemplo, uma Asus, uma ROG, uma Sapphire, ela vai pontuar em Metal Score mais ou menos uns 50.000 pontos. Então, se as atividades que você pretende fazer com o seu Hackintosh são renderizações de vídeo, animações em 3D, algo nesse sentido, fazer um upgrade para uma placa dedicada de vídeo, ela vai trazer bastante desempenho e um resultado bem diferente do que utilizar aí a placa gráfica integrada. Se você vai utilizar o processador para atividades, por exemplo, como codificação, desenvolvimento de software, navegação na web, internet, esse tipo de coisa, a placa gráfica aqui integrada, ela mais do que atende. Lembrando que ela também atende a fazer renderizações de vídeo, edição e tudo mais, só que ela deixa um pouco o desempenho a desejar. Na pontuação do OpenCL, ela marcou aí 4.500 pontos. Essa pontuação, tendo como base uma RX 580, ela pula ali também para próximo de 45.000 pontos, trazendo também, novamente uma diferença aí bem grande caso você utilize uma GPU dedicada, que nesse exemplo que eu citei não é uma RX 580, mas se você achar, por exemplo, uma RX 560, até mesmo uma 550 com o chipset Polaris, essa pontuação aqui já também deve mais do que triplicar, mesmo para as placas de entrada aí da RX da série 500. Aqui alguns detalhes do Hacking Tool. Então, na versão do boot, a gente está utilizando aí o OpenCore 073, porém nesse repositório que eu estou entregando para vocês aí, já está migrado para a versão 074, que foi quando a gente fez a criação e implementação dessa EFI nesse Hackintosh. A princípio estava atualizado no momento para a última versão, e agora no dia de hoje ele está atualizado aí para a versão 074, que saiu recentemente. Aqui a parte de detectar os displays, então ele detecta normalmente o monitor que foi utilizado nessa configuração desse Hackintosh, sem problema algum. Aqui as extensões, no caso as casts, que foram inseridas nessa EFI. Então tem, por exemplo, a Apple ALC, que é para configuração de som, tem a Intel Muse, que é justamente para a placa de rede integrada que existe ali na placa-mãe. Tem a Lilo, que já é pré-requisito para qualquer tipo de EFI, independente de desktop, notebook e tudo mais. Tem também a USB Inject-Out, lembrando que a gente fez aqui o mapeamento das portas USB via o próprio Hacking Tool, então o mapping já está realizado e essa EFI está pronta para você utilizar tanto o Catalina quanto o Big Sur ou até mesmo aí o Monty Way, que vai ser lançado provavelmente nesse mês de outubro. Aí por último a gente tem as outras duas casts que também são básicas e essenciais para qualquer Hackintosh, a Virtual SMC e a Whatever We. Todas foram atualizadas, então estão todas
na última versão aí nessa EFI está sendo disponibilizada. Aqui são os detalhes de som, então todas as saídas estão funcionais, a princípio não apresentou aí nenhum problema. O codec que é utilizado é um Realtek ALCS 1200A, nessa placa-mãe aqui, ele funcionou aí perfeitamente a princípio. Aqui são as informações sobre o sistema na aba de System, praticamente são informações que a gente já tinha ali visto anteriormente, mas ele coloca justamente a versão e build do sistema operacional, a quantia de RAM, qual que é o modelo de SM BIOS que está sendo utilizado, qual é o processador, que nesse caso aqui é a engenharia, ele acaba não marcando, né, o modelo corretamente, mas enfim, são todas as informações nessa aba de System aqui do Hacking Tool. E aqui são os detalhes então das portas de USB que foram mapeadas, lembrando que elas foram mapeadas com o Hacking Tool, e quando a gente utiliza o Hacking Tool para mapear, a gente pode utilizar tanto uma cast quanto artifícios de ACPI que ele também gera. Nesse caso aqui dessa EFI, foi gerado os artifícios de ACPI, é um arquivo .aml e configurado lá na config.plt do OpenCore. Então todas as portas estão aí já configuradas e mapeadas, respeitando sempre, é claro, o limite de até 15 portas USB entregues aí para o macOS. Aqui é mais uma tela de informação aqui referente ao sistema mesmo, né, a esse Hackintosh. É utilizado o NeoFet, que é uma aplicação em terminal em que ele monta aqui um sumário para nós de toda a descrição assim mais sumarizada desse Hackintosh. Então, ele marca novamente qual a versão de macOS, qual é o kernel que está sendo utilizado, qual era o uptime, né, que é o tempo que a máquina estava ligada, enfim, todas essas informações que a gente pode conferir aqui. Aqui talvez a parte que vocês queiram também saber, que seja bem interessante, é quanto o Yuri gastou para montar essa máquina aqui. Então deu um total aí de praticamente R$ 3.850. Se você for ver que é uma máquina com SSD, com pentes de memória em dual channel, totalizando aí 16 GB, water cooler aí que já resfria de sobra, né, o processador um i9 10900, uma placa-mãe que praticamente é topo de linha para processadores aí de 10ª geração, a fonte e gabinete foi tudo utilizado coisas muito boas, né, de qualidade. Acredito que foi um preço assim, bem justo para o hardware e para o Hackintosh que é entregue. Então atingindo aí uma boa expectativa, acredito eu, né, na minha opinião. Aqui são os links que eu vou deixar também para vocês, onde o Yuri comprou todas essas peças aqui. A placa-mãe, CPU, memória e SSD foram compradas todas no AliExpress. Inclusive esses itens, por exemplo, como fonte, a questão como water cooler, a parte de case, né, que é o gabinete, fica muito a critério de vocês. Às vezes dá para enxugar um pouco mais aí esse orçamento, caso vocês queiram montar, por exemplo, um i9 sem placa gráfica e terem um maquinão na mão, né, com poder de processamento bastante elevado. Aí por último aqui a gente tem as informações sobre o VideoProc, onde ele mostra pra gente a placa gráfica, a Intel integrada, né, que é a UHD 630, tendo aceleração total de hardware para os dois tipos, né, de codec que são apresentados aqui. Então foi tudo detectado normalmente, enfim, dentro do esperado nessa EFI. Então aqui foram todos os detalhes. Essa pasta Details tem dentro do repositório que vai ficar disponível aí para vocês. Então, todas as informações vocês podem conferir a qualquer momento. E aqui dentro tem, no caso, né, a EFI para vocês fazerem a utilização. Lembrando que para utilizar essa EFI, assim como essa, como qualquer outra que a gente disponibiliza aqui, a gente tem que vir aqui no final dela configurar os valores da SM BIOS. Quais são esses valores? Ele está dentro aqui, né, de plataforma info, depois dentro de generic, a gente tem que configurar praticamente 4 valores, que é o MLB, o RUM, a informação de serial e a informação de UID. Esses 4 dados aí são essenciais para o correto funcionamento, né, do Hackintosh, assim como os serviços de iServices da Apple, né, como Apple Store, iTunes Store, Apple Music, Apple TV e tudo mais. Então tá aqui a EFI pronta. Mais detalhes dela que a gente consegue ver aqui, por exemplo, dentro da CPI, é esse cara aqui que é responsável pelo mapeamento das portas USB. E esses outros arquivos da CPI são arquivos aí necessários para essa plataforma. Além disso, dentro de casts, então estão todas as casts aqui que foram, né, utilizadas para montar essa EFI. Lembrando que ela está atualizada aí com o OpenCore 0.74, que é a última versão disponível, e já compatível aí com o macOS Monterey. Essa EFI ela vai estar disponível aqui no repositório do GitHub, assim que eu liberar esse vídeo aqui, é justamente nesse endereço aqui. Coloquei as informações básicas aqui no início, como configurações de hardware, essa print aqui do About This Mac, onde ele mostra, né, algumas informações importantes aqui. Qual é a versão do OpenCore que está disponibilizado nessa EFI aqui, e mais alguns detalhes aqui embaixo. Caso queiram, né, fazer a utilização, basta acessar o repositório, vem em code, download zip
Já vai baixar todos os arquivos aí necessários, aí basta descompactar esses arquivos, fazer, né, a configuração adicional aqui do config.plist ali, referente a SMBIOS, e ela está pronta aí para ser utilizada. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero saber, curtiu esse Hackintosh? Achou poderoso? E eu achei um preço relativamente muito bom para o poder de processamento que essa máquina tem, quantia de memória, SSD sendo utilizado, né, e tudo mais. Além disso, caso você tenha um setup com a mesma placa-mãe e o mesmo processador, ou até mesmo um processador aí de 10ª geração, basta só clonar esse repositório, mudar a SMBIOS e fazer aquele Hackintosh suave, bonitinho, que vai funcionar tranquilamente. Fora isso, gostaria de saber, você faria algum possível upgrade nessa máquina? Eu deixei aqui na descrição desse vídeo 2 ou 3 possíveis upgrades aí que eu faria particularmente nessa máquina, que são memórias com frequências um pouco mais altas e também a instalação aí de uma GPU, pelo menos uma RX 560. Se for possível, também dá para fazer aí um upgrade, por exemplo, com uma RX 550, se ela for aí de chipset igual ao Polaris. Não pode ser o Lexar, porque ele infelizmente não é compatível aí com o macOS. Fora isso, se tiver aí qualquer dúvida, sugestão, reclamação, qualquer coisa, só deixar na área de comentários e estaremos aí tentando ajudar a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!